17, a partir do versículo 8. Que tem por título Elias e a viúva de Sarepta. Amém? Todos acharam? Amém. E diz assim: E então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vai até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. E então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. E Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele chamou e lhe disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vai preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. E depois prepare o resto para você e seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela e nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. E então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido, por meio de Elias, não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. E algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente, e ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. E então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dei-me o seu filho, disse Elias. E então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o outro quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. E então orou em voz alta assim: Ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospeda e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faça com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias, e o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. E Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. E então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é o homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite. Graças a Deus. Essa é uma passagem que eu gosto muito de meditar nela. E esses dias eu meditando nela hoje para ministrar hoje, e Deus falava ao meu coração totalmente diferente do que já havia falado das outras vezes a qual eu li ela em alguma oportunidade, ou até as vezes que eu já ministrei ela em algum lugar. E é uma história que eu acho interessante, porque nós vemos aqui que antes de Elias ser sustentado por essa viúva, antes de Deus ordenar a ele que fosse a Sarepta para ser sustentado por uma viúva, Deus já havia testado a fé de Elias. Ele ordenou a Elias que fosse para o deserto e que lá ele seria alimentado por corvos. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, é um homem que tem muita fé em Deus, porque além de ficar no deserto, Deus já havia mandado para o deserto, ele seria alimentado por corvos. Ele não questionou com Deus, ele foi e fez o que Deus havia mandado. E aqui, quando Deus mandou que ele fosse para Sarepta para ser sustentado por uma viúva também, eu creio também que a fé dele foi grandiosa também. Porque ele geralmente fala viúva, né? O povo, principalmente antigamente, achava que era uma coitadinha, que era uma nada. Graças a Deus que hoje mudou, né? Porque eu sou viúva, mas eu não sou uma coitadinha, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. E uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa passagem é porque nós vemos aqui, ó, e o Senhor disse a Elias: vai até a cidade ao encontro da viúva. E eu meditando em outras passagens aqui da Bíblia, eu fiquei pensando, na viúva de 2 Reis 4, quando ela precisou de um milagre, o que ela fez? Ela procurou a Eliseu. Ela foi em busca do milagre.
Quando aquela viúva lá de Lucas também queria que o juiz fizesse algo para ela, o que ela fez? Ela foi à casa do juiz várias vezes em busca de seu milagre. Quando a viúva também, que havia perdido seu marido e seu filho, quis um milagre, a Bíblia nos diz o quê? E ela vinha saindo da sua casa, e Jesus, no meio da multidão, se compadeceu e foi até ela. Sabe o que me chamou a atenção aqui nessa passagem dessa viúva aqui? Porque nós vemos aqui que ela estava catando a lenha e ela própria falou que ia comer e iria morrer de fome, porque não havia mais o que comer. Sabe o que isso aqui me diz? Que foi uma providência de Deus. Elias ter chegado até ela não foi nada menos do que uma providência do Senhor, porque ela é a única viúva na Bíblia a qual nos diz que o profeta foi até ela para fazer um milagre na vida dela. Então o que eu aprendi com isso? Se o milagre for meu, for teu, não precisa a gente estar de galho em galho, de igreja em igreja, procurando revelação ou atrás de profeta, não. Porque se for para acontecer, assim como Deus mandou que Elias fosse ao encontro dessa viúva, Ele também vai fazer conosco. Se o milagre for nosso, a gente pode estar lá na nossa casa, lá, que Deus vai mandar um milagre lá na porta. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, que eu fiquei vendo aqui também, e ela falou mais uma vez para Elias: eu não tenho nada, eu vou comer e vou morrer de fome. Aí eu fiquei pensando: Deus, por que as outras viúvas precisavam de um milagre e foram ao encontro de um milagre? Por que elas foram procurar por milagre e essa aqui não? Ela simplesmente falou: vou comer, vou morrer de fome. É porque a fé dela era fraca? Porque ela não tinha fé em Deus? Não. Deus falou no meu coração que algumas vezes nós temos que assumir a nossa situação. Ela assumiu a situação do momento. Ela sabia que não teria mais nada para comer e saberia que morreria de fome. Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida que não adianta a gente querer fugir para um lado, fugir para o outro, não. A gente tem que assumir a situação a qual nós nos encontramos. E ontem eu passei por uma dessas, assim, porque ontem eu voltei ao médico ali e eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: é só um braço quebrado. Para você, meu querido, pode ser só um braço quebrado, mas para mim, mexeu muito comigo. Porque eu sou renda de família, eu trabalho, então eu que sustento a minha casa. Então um braço quebrado faz muita diferença na minha vida. E eu voltei ali, crente, queria voltar sem gesso. Quando eu fiz o outro raio-x lá, o médico olhou para mim e falou assim: eu vou trocar o gesso, você vai ficar mais 30 dias de gesso. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer aquilo. Ele falou assim: você quer tirar? Eu mando tirar, mas também você se prepara para viver o resto dos dias no hospital, porque você vai sentir dor e vai viver vida aqui, mas você quer tirar? Eu vou lá e mando você tirar. Aí eu, fazer o que, né? Tem que ficar. Então, se é uma situação a qual eu estou passando, é ruim, mexeu comigo, mexeu, mas infelizmente é uma situação. E Deus usou justamente essa palavra aqui para falar comigo. Nós temos que assumir a situação a qual nós nos encontramos. Não adianta eu pegar, tirar por conta própria e padecer depois. Então, é uma situação, então vamos aceitar, né? Então, se eu não sei a situação a qual você tem vivido, mas que você venha aceitar e saber que Deus está agindo. Independente da situação, independente da prova, independente do que seja, Deus tem um propósito na sua vida. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, mesmo ela não tendo nada, quando o profeta disse: vai, antes de você comer, faça para mim. Eu vi outra coisa que me chamou muita atenção nessa vida, sabe o que foi? Obediência. Porque mesmo sabendo que era a única coisa que ela teria para comer, para dar para o seu filho se alimentar, o que ela fez? Ela trouxe seu último meio de sobrevivência para repartir. O que isso me diz, levando para o mundo espiritual? Às vezes a gente acha que o que a gente faz é suficiente só para nós, mas não é. O pouco que Deus nos deu, a unção que Deus nos deu, o poder de orar que Deus nos deu, nós não podemos usar só para nós. Nós temos que dividir, nós temos que repartir. Igual essa viúva fez, ela pegou o único alimento que ela tinha e repartiu com o profeta de Deus. E aqui eu vi que ela tinha uma fé muito grande, porque ele falou bem assim: e o meu Deus, a qual me mandou aqui, me disse que não irá faltar mais a sua botija até que chova. E como eu já disse no começo aqui, era uma seca terrível que esse povo estava passando nessa época. Que nós vimos também, como eu já citei, que Elias chegou ao ponto de ser sustentado pelos corvos e por uma viúva. E eu fico meditando aqui nessa palavra, eu lendo aqui, eu vou repetir aqui, para os irmãos verem aqui, Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela
e um pouco de azeite em um jarro. E estou aqui catando os 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vai preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim, e depois prepare o resto para você e para o seu filho. Se essa mulher não fosse obediente à voz de Deus e se ela não tivesse fé em Deus, ela iria fazer o que Deus havia mandado através do profeta? Claro que não, porque ela não iria deixar seu filho com fome para poder sustentar uma pessoa que ela nem sabe de onde veio, ela nem conhecia. Mas o que ela fez? Só pelo fato do profeta ter falado que Deus iria fazer, ela creu. E muitas das vezes nós vemos os profetas falar as coisas para a gente e a gente desacredita por não conhecer ou por conhecer demais. Eu quero te dizer nessa noite o seguinte: se Deus está usando alguém para falar contigo, que você venha crer. Porque se nós não cremos na palavra do profeta, nós vamos crer em quem? Porque às vezes nós ouvimos se Deus falar diretamente conosco sem precisar usar profeta, mas às vezes é necessário que Deus use alguém para falar com a gente. Então que a gente venha estar atento e venha dar ouvido à voz do profeta. Porque se Deus usou, é porque Deus capacitou. Que nós não viemos questionar uma coisa ou outra, que nós vamos simplesmente crer e fazer aquilo que nos é ordenado, amém? E prosseguindo aqui. E a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. E como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. Ou seja, através da obediência e da fé daquela viúva, através da palavra do profeta de Deus, ela foi e fez o que lhe foi ordenado. E o Senhor também cumpriu o que lhe havia prometido. Então, assim, se Deus cumpriu, não importa o tempo que passe, não importa a situação, não importa quanto tempo você esteja esperando, Deus vai agir. E nós vimos aqui que Deus veio e realmente Ele fez. Ele prosperou a farinha naquela botija ali, até que houvesse chuva, até que a seca se acabasse. Ali não faltou comida para aquela viúva. Então, era o que Deus fez aqui. Deus trouxe a providência na vida daquela viúva. Por quê? Ela estava se preparando para comer e morrer. O que Deus fez? Deus não só fez ela dividir o único alimento que ela tinha com o profeta, como Deus fez que prosperasse, para que ela viesse ali se alimentar mais seu filho até o fim da seca. Então, às vezes a gente acha que a prova está grande, que a gente não vai dar conta, mas Deus vem e age de forma diferente. Deus manda até a gente algo necessário para que venha suprir no momento que nós estamos passando. Ontem eu tive outra prova de que Deus realmente faz isso. Eu estava ali em casa ali, me preparando para ir para 206, e chegou uma pessoa lá, que eu não vou citar nome, né, mas porque ele mesmo não gosta disso. Aí ele chegou, entrou lá, ele falou assim: quando eu falo que Deus manda providência, Deus manda. Aí eu falei: irmão, o que foi? Ele falou assim: Deus mandou te dar R$100 agora para você comprar leite para os seus filhos. Aí eu olhei assim, eu amei. Aí ele foi lá e pegou, falou para a esposa dele: dá R$100 para a Gisele. E eu nem estava esperando. Deus mandou na minha casa. Deus mandou o profeta na minha casa. Então, assim, ontem eu me desesperei com a situação a qual eu me encontro, e Deus foi lá e supriu uma das necessidades. Então, assim, se nós tivermos fé e crer em Deus, Deus vai agir, vai fazer um milagre. Então, assim, nós devemos crer, nós não devemos nos desesperar, porque às vezes a gente se desespera, sim, mas depois Deus vem e acalma o nosso coração. E graças a Deus hoje eu estou mais tranquila, né, em relação a tudo, não estou mais naquele desespero doido, mas Deus é fiel. E só que no decorrer dessa história aqui, após Deus ter agido dessa forma, houve algo que por um momento eu acredito que aquela viúva ela até que quis perder um pouco da fé. Porque depois disso tudo ter acontecido, o filho dela começou a adoecer ao ponto de morrer. E a primeira coisa que ela fez foi o quê? Foi acusar o profeta. Mesmo ele tendo feito o que fez por ela, ela questionou: por que tu viestes aqui? Tu viestes aqui para fazer com que Deus recobrasse os meus pecados? Então, assim, muitas das vezes a gente tenta achar um culpado para tudo. Igual a primeira coisa que ela fez, além de ela culpar o profeta, ela se culpou. Ela disse o seguinte, que ele havia para fazer Deus recobrar os pecados dela. Só que eu meditando também lá em Ezequiel 19, eu li uma coisa lá que me fez lembrar também essa passagem. Que lá diz o seguinte, que
os filhos não padecem pelos pecados dos pais, e nem os pais padecem pelos pecados dos filhos. Então, isso que ela disse aqui não provinha. Por quê? Porque Deus não estava recobrando algo que ela tinha feito. Eu creio que Deus fez isso aqui na vida dela, simplesmente para provar para ela que Elias realmente era um profeta de Deus. Porque ela questionou que Deus estava se lembrando do que ela já havia feito. E lá em Ezequiel 19 nos diz o seguinte, que isso não é verdade. Porque não pode um filho padecer pelo pai, e nem um pai padecer pelo filho. Então, quando nós estamos em uma situação, ou quando nós vemos alguém em uma situação, a primeira coisa que a gente faz é pecado. Não é pecado, nem tudo que a gente faz é por pecado. Tudo que a gente faz é consequência, sim, de algo que a gente fez, mas nem sempre é pecado. E a gente tem esse negócio de julgar, fulano está padecendo porque pecou. Nós não sabemos o porquê que ele está passando por aquilo. Nós não sabemos o porquê que nós estamos passando por isso. Então, assim, que nós não venhamos questionar o sofrimento das pessoas, que nós não venhamos questionar nem o nosso próprio sofrimento. Porque eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Ainda que seja um processo doloroso, Deus está com um propósito e Deus vai agir de maneira sobrenatural na nossa vida. E Elias aqui também, quando ela disse isso a Elias, quando ela quis culpar Elias por isso, Elias também se frustrou com Deus. Só que foi uma frustração para o bem. Elias falou: Deus, como o Senhor faz isso? Ela me sustentou, ela me acolheu, e o Senhor vem e mata o filho dela. Por que isso, Senhor? Então eu creio assim, que Elias também ficou preocupado com aquela situação, porque ele havia recebido algo bom da parte daquela viúva, e Deus vinha simplesmente e permitia que o filho dela viesse a morrer. Só que o que Elias fez? Elias pegou o menino e subiu para o quarto sozinho e foi orar. Ele podia ter orado ali junto com a mãe do filho, do menino, não podia? Mas não, ele preferiu estar só com Deus e o menino. O que eu aprendi com isso? Às vezes nós estamos em alguma determinada situação e nós questionamos porque todos somem, nós nos sentimos só. Mas existe um momento na nossa vida que é necessário que nós estejamos só com Deus. Para que Deus venha ter um particular conosco, nós precisamos sim passar por certas situações, por certas dificuldades. Porque nem sempre a gente vai ter alguém do nosso lado. Não que as pessoas não queiram, mas tem um momento da nossa vida que é necessário o silêncio. Às vezes até Deus se cala para poder nos testar, para poder nos provar e nos aprovar. Então ele subiu ali sozinho, juntamente com aquele menino, e orou em voz alta, dizendo assim: Senhor, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu matas o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou: Ó Senhor meu Deus, faze com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias, e o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Ela poderia ter orado pelo filho dela com a fé que ela tinha? Poderia. Mas foi necessário que Elias fizesse isso. Por quê? Porque se Deus tem algo contigo, não adianta você pedir para eu fazer no seu lugar. Porque Deus não vai agir através de mim se o que Ele tem é através de ti. Se Deus tem algo na minha vida, não adianta ir lá, irmãos, lá. Ó, irmãos e irmãs, Deus mandou fazer isso, faz por mim. Ela pode até fazer, mas não vai sair como Deus queria, porque era para eu fazer. Então, como Elias fez, ele subiu só naquele momento e ele orou e clamou a Deus. Então, assim, mais uma vez eu friso, às vezes é necessário você abrir a sua própria boca e clamar ao Senhor. Porque se Deus te dá autoridade para orar por outros, por que Deus não te dá autoridade para orar por si mesmo? Porque se Deus me deu o dom de orar por outras pessoas, por que o milagre não acontece eu orando por mim mesmo? E muitas das vezes a gente tem isso, de não crer na nossa oração, não crer na autoridade que nos foi dada. Nós achamos que nós servimos para ajudar outras pessoas, não a nós próprios. Então, assim, que nós venhamos ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele diz. E quando Elias orou aqui a Deus, nós vimos aqui que Deus respondeu a oração de Elias. E aquele menino tornou a viver. E quando ele pegou o menino e levou para sua mãe, a primeira coisa que ela respondeu: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Então ela já acreditava na palavra do profeta, mas quando o filho dela adoeceu e veio a morrer, ela quis questionar, procurando um culpado. Mas ao final de tudo, Deus provou para ela mais uma vez que realmente Elias era o profeta enviado por ele. E que Elias mais uma vez orou
ao favor dela e Deus agiu. Deus trouxe de novo a vida do seu filho que havia morrido. E eu fiquei pensando, sabe o que é isso aqui, meu querido? Deus trouxe para a vida daquela criança a existência daquilo que não existia. Como nós estamos em um tema aqui que nos diz que trazendo a existência aquilo que não existe. Mais para frente, outra história me chama a atenção, por quê? Porque nós vemos aqui, como eu disse no começo, que tudo isso aqui foi parte de fé, foi a partir da obediência daquela viúva, foi a partir dela crer que Deus faria algo sobrenatural. E o que me chama a atenção logo mais à frente aqui, inclusive onde nós estamos com o tema, é que o mesmo milagre que Elias realizou através da fé, Eliseu realizou também. E eu fiquei pensando naquela passagem que Jesus disse aos seus discípulos: e vocês farão coisas como eu fiz, e talvez até maiores. E Eliseu, aqui em 2 Reis 4, a partir do versículo 16, que é o nosso tema, Eliseu também fez algo igual a Elias. Nós vimos aqui que Eliseu profetizou na vida de uma mulher estéril, já com a idade avançada, que ela teria um filho. E ela duvidou em seu coração e teve. E mais uma vez, com o decorrer do tempo, essa criança veio a morrer. E Eliseu, como Elias, pegou aquela criança, levou para um quarto só e orou por ela. E mais uma vez Deus trouxe a existência daquilo que não existia. Porque para mim, tudo na vida tem jeito. O que não tem é a morte, a não ser se Deus agir. Então, para que a existência maior do que a vida de alguém que já havia morrido. E mais uma vez Eliseu foi e fez. Mas sabe por que Eliseu conseguiu realizar esse milagre igual a Elias? Porque Eliseu esteve o tempo todo com Elias. Eliseu foi obediente. Eliseu foi um discípulo que por vários anos ele acompanhou o que Elias fazia. Ele aprendeu do jeito certo e não mudou de direção. Ele tinha a mesma visão de Elias, ele tinha o mesmo foco e a mesma fé que Elias teve. Então o que eu aprendo com isso? Se nós queremos, se nós almejamos fazer algo igual a nossa liderança faz, igual o bispo, igual os outros pastores fazem, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser servos fiéis, igual Eliseu foi de Elias. Porque no decorrer da Bíblia aqui nós vamos ver grandes coisas foi realizadas por Eliseu após Elias ter partido para a glória. Então o que eu aprendi? Nós temos que ser fiel à nossa liderança, obediente, nós temos que crer sim que Deus vai nos usar também da mesma forma que usa. Mas para isso é necessário que nós sejamos igual a Eliseu, que nós tenhamos o mesmo foco, a mesma visão e a mesma direção. Porque de nada adiantaria Eliseu ter vivido uma vida todinha ao lado de Elias, e quando Elias partisse, Eliseu simplesmente fizesse diferente. A glória que estava sobre a vida de Elias, a unção que estava sobre a vida de Elias, não estaria sobre Eliseu se Eliseu não estivesse no caminho certo. Porque nós vemos aqui que quando chegou a hora de Elias partir, já que Eliseu vivia grudado com ele, Elias falava: olha, se afaste de mim que hoje vai acontecer isso e isso. Aí Eliseu falava: eu juro pelo Deus vivo que eu não te deixarei. E quando Elias viu que não havia mais jeito, Elias fez uma pergunta para Eliseu: o que tu queres então? Aí Eliseu falou assim: que quando tu vais eu quero unção dobrada. Eu quero unção dobrada da tua. Então Eliseu via que Elias era um profeta usado por Deus, e Eliseu optou por isso. Eliseu desejou ter a mesma honra que Elias tinha. Então mais uma vez eu foco nessa noite. Se nós queremos ser usados, se nós queremos ter a mesma honra de qual nossos líderes, nossos pastores, nossos bispos têm, que nós venhamos sim nos focar e fazer a coisa certa. E mais uma vez aqui nós vimos que Deus trouxe a existência aquilo que não existia. Outra coisa também que me chamou a atenção nessa passagem aqui também foi que a mulher poderia ter falado para o seu marido o que havia acontecido, e mais uma vez o que houve, que ela agiu sozinha. Mais uma vez, como eu falei, às vezes é necessário nós estarmos só para poder Deus fazer um milagre. E nós vemos que o discípulo de Eliseu aqui veio ao encontro dela e perguntou se tudo ia bem. E mesmo o filho dela estando morto, ela simplesmente respondeu: vai tudo bem. Eu aprendi com esse versículo de se vai tudo bem, que às vezes nós não podemos contar a nossa situação para qualquer pessoa, porque ao invés de nos ajudar, vai simplesmente nos atrapalhar. E outra coisa aqui também que muitos podem questionar: mas o discípulo não podia fazer o que Eliseu ia fazer? Não é porque ela queria que só Eliseu fizesse, é porque era para Eliseu fazer.
Como eu falei na outra situação também, tem coisas que, se é para você fazer, não adianta eu querer fazer, ou coisas que são para mim fazer, que não adianta você querer fazer. E nas duas histórias eu fiquei meditando, nas duas situações se encaixa tanto uma coisa como a outra, que vem da obediência, vem da fé, vem de às vezes a gente estar só para Deus agir, vem da gente ficar calado na hora certa, falar na hora certa. E vem do que eu falei também, de nós estarmos na mesma direção, na mesma visão e no mesmo foco. Eu quero te dizer, meu querido, nessa noite, que é isso que Deus tem para nós, mas que nós também temos que oferecer algo para Deus. Nós temos que oferecer nossa fé, nossa obediência e nossa fidelidade a Deus, porque a partir daí eu creio que grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida. E em nome de Jesus, nessa noite eu profetizo na sua vida obediência, fidelidade, fé, foco, direção e visão. Não estou dizendo que você não tem, mas eu estou profetizando mais dobrado. Assim como Eliseu quis a unção dobrada de Elias, eu profetizo nessa noite em nome de Jesus a unção dobrada sobre as nossas vidas, para que nós venhamos sim ser como Elias, ser como Eliseu, ser os grandes profetas do Senhor e grandes coisas acontecer através da nossa fé, através da nossa dedicação ao Senhor. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite. E desde já gostaria de convidar os irmãos aqui na frente para nós estarmos fazendo a unção. Você que tem esperado algo que você acha que não existe na sua vida, que a partir de hoje você venha crer, que assim como Deus trouxe a existência da vida daqueles dois meninos, que não havia mais vida sobre eles, não havia mais fôlego de vida, eu creio que hoje, nessa noite, Deus vai trazer na sua vida a existência daquilo ao qual tu tem buscado há muito tempo. Não sei se você tem buscado algo material, espiritual, financeiro, sentimental, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus vai trazer aquilo que você tem esperado. Que basta você crer e acreditar e ter fé em Deus, que o mais Ele fará.